Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de matemática financeira. Eu vou deixar por algum tempo meu mapa mental. Se vocês quiserem dar pausa para copiar, porque são assuntos bem importantes. Eu relatei nele um pouquinho sobre a nomenclatura, né, que são os termos que a gente usa na matemática financeira. Algumas dicas sobre a porcentagem, os juros, os acréscimos e decréscimos. Algumas formas que a gente usa e que a gente vai usar nos dois exercícios que eu vou mostrar para vocês, dando exemplos sobre matemática financeira. Eles são mais aprofundados em juros simples, que está no canto direito aqui do mapa mental, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, gente, eu trouxe esse probleminha para vocês, que eu já resolvi, e vou explicar um pouquinho para vocês como que eu fiz. Então, vamos lá. Carlos pediu o empréstimo ao seu pai, que concordou desde que a capitalização adotada fosse simples. O empréstimo foi quitado após 9 meses, a uma taxa de 4% ao trimestre. Nossa taxa de juros está aqui, ó. E o nosso prazo. Considerando que a quantia relativa aos juros devolvido por Carlos foi de 17.400, qual foi o capital emprestado? Então, vamos lá. Vou dar duas diquinhas para vocês. Sempre que você lê um texto, porque essa matéria ela é muito interpretativa. Então, você sempre que lê o texto, você lê com marca-texto e vai grifando as informações que você achar mais importante, como eu fiz aqui, tá vendo? Dos valores. Então, vamos lá. A segunda dica é, sempre comece o problema pela pergunta. Então, a pergunta foi, qual foi o capital emprestado? Então, vamos lá. O capital você não tem, o montante 17.400 que eles já te deram aqui, a taxa de juros, que é representada por I, 4%, e o prazo, que é representado por N, 9 meses. Só que esses 9 meses, eles estão relacionados com a taxa que está por trimestre. Então, a gente tem que lembrar que se um trimestre tem 3 meses, então 9 meses vão ser 3 trimestres. Então, eu transformei aqui 3 trimestres. Então, eu comecei fazendo a formulinha. O montante vai ser igual a capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros multiplicada pelo prazo. Então, vamos lá. Eu substituí as informações que eu já tinha. Então, 17.400 vai ser igual a capital multiplicado por 1 vezes, mais, na verdade, perdão, 0,04, que essa taxa de juros aqui, eu transformei em decimal. Porque se esse número aqui é número inteiro, ele vai ser em decimal. Se ele fosse fração, esse número aqui ia ser em fração. Então, vamos lá. 17.400 vai ser igual a C multiplicado por 1,12, que é o resultado dessa equação aqui. Ok. C vai ser igual a esse dividido por esse. Então, o valor do capital emprestado vai ser R$ 15.535,7.143. Então, gente, aqui eu trouxe outro exercício. Vale lembrar que os dois exercícios são sobre juros simples. Então, eu vou ler para vocês. Observe as sentenças abaixo. Elas indicam em reais as quantias que dois investidores, A e B, dispunham e as respectivas taxas a que essas quantias foram aplicadas a juros simples. O investidor A, que é a equação 1, tem um capital de 11 mil e uma taxa de 10% ao ano. E o investidor B, da equação 2, tem um capital de 10.500 com uma taxa de 8% ao semestre. Então, observe aqui que tem uma diferença na forma aqui dos dois. Um é em ano e outro é em semestre. Depois de decorridos 18 meses, é o que ele quer saber, depois de 18 meses, qual investidor obteve um montante maior? Qual a diferença entre os montantes? Então, essa diferença vai ser a subtração entre o montante maior e o montante menor. Então, vamos lá. Comecei fazendo pelo investidor A na equação 1. O capital de 11 mil, a taxa de juros de 10% ao ano e o prazo de 18 meses. Esse prazo eu tive que transformar, em vez de meses, transformar em anos, porque é onde está os juros está em anos, então automaticamente o prazo tem que ser também em anos. Então eu fiz uma regrinha de 3 simples, que um ano é igual a 12 meses, então x vai ser igual a 18 meses. Cheguei no resultado aqui, como vocês podem ver, de 3 sobre 2. Então eu vim e fiz uma fórmula diferente do que eu fiz na última. Eu fiz o montante vai ser igual o capital mais o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo prazo. Ficou 11 mil mais 11 mil
multiplicado por 10 sobre 100, que lembra que eu falei que se esse número aqui for fracionário, se o prazo for fracionário, automaticamente os seus juros vai ter que ser fracionado também. Então, esse 10% vira 10 sobre 100. Eu simplifiquei esse zero com esse, cortei. Ok. Ficou 11.000 mais 1.650, que é o resultado disso aqui. Então, o montante 1 do investidor A foi R$ 12.650. Ok, eu fui e fiz o montante do investidor B, que é a equação 2. Capital de 10.500, a taxa de juros de 8% ao semestre e o nosso prazo de 18 meses, que eu tive que transformar em semestres, porque é como tá os juros. Então, eu fiz uma regrinha básica de 3 novamente. Um semestre é igual a 6 meses, x vai ser igual a 18 meses. Cheguei na conclusão que x era igual a 3, então 3 semestres. O montante vai ser igual a 10.500 mais 10.500 multiplicado por 0,08, porque tá vendo que esse número aqui ele não é fracionário, então esse aqui vai ser decimal. 0,08 vezes 3. Ficou 10.500 mais 2.520, que é o resultado dessa equação aqui. E o resultado final do montante foi R$ 13.020. Com isso, a gente conclui que quem obteve um montante maior foi o investidor B. Ok, agora a gente vai para outra pergunta. Qual a diferença entre os montantes? Então, vamos lá. Peguei o montante maior, que é o montante 2, subtrair do montante menor, que é o montante 1. 13.020 menos 12.650 vai ser igual a R$ 370. E essa é a nossa diferença. Enfim, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês. E até a próxima. Tchau!